Reflexão do dia, Tiago 1. A carta de Tiago é impressionante por muitas razões. O primeiro detalhe que chama a atenção é o modo como ele se apresenta. Tudo indica que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Mas não é assim que ele se apresenta, poderia dar uma carteirada. Na verdade, ele começa dizendo que é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se posiciona como servo do Senhor Jesus Cristo. Para então começar um capítulo rico em diversos assuntos. Já no primeiro capítulo dessa carta, Tiago fala sobre as provações, a importância de sermos perseverantes e até nos alegrarmos com aquilo que as provações podem trazer de fruto, de resultado. Fala da efemeridade da vida, fala da busca de sabedoria, num texto belíssimo que lembra que nós podemos buscar sabedoria em Deus, que Deus dá liberalmente essa sabedoria. Fala de tentação e a diferença de tentações e provações. E entre todos os assuntos, ele caminha em direção a uma parte muito interessante desse capítulo, quando ele propõe que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ele lembra que o ser ouvinte sem ser praticante é enganar-se a si mesmo. E não dá para ler esse texto sem que a gente se lembre do irmão dele, falando lá no Sermão do Monte. Quando Jesus profere o Sermão do Monte, Jesus conclui o sermão com uma parábola inesquecível. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus apresentam o sermão, conhecido como Sermão do Monte, e justamente no final Jesus fala daquele que ouve as suas palavras e as põe em prática, e daquele que ouve as suas palavras e não as põe em prática. E ali ele compara com homens que edificaram casas. Não menciona diferenças entre as casas, não menciona diferenças entre a tempestade enfrentada por essas casas, mas menciona uma diferença no fundamento. Uma casa é edificada sobre a areia, enquanto a outra casa é edificada sobre a rocha. Ou seja, Jesus chama a atenção para o fato de que nos seus ensinamentos estão os fundamentos sobre os quais edificamos ou não as nossas vidas. A casa edificada sobre a areia sofre a tempestade e é destruída. A casa edificada sobre a rocha sofre a tempestade, mas permanece firme. O que nos lembra que os fundamentos sobre os quais construímos a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos e os nossos projetos é que vão definir o nosso futuro. Esses fundamentos definirão a durabilidade dos nossos projetos e a resistência de nossa caminhada diante das dificuldades. É, portanto, necessário entender que ouvir a palavra é necessário, mas colocá-la em prática é imprescindível. E é isso que Tiago nos ensina. Que a palavra de Deus seja não apenas conhecida por nós, mas vivida a cada dia de nossa caminhada. Amém.